E o novo sistema de alertas para desastres climáticos do Brasil está em fase de ajustes e deve entrar em operação nas próximas semanas. Chamado de Cell Broadcast, ele ainda depende da finalização de um plano de comunicação e do treinamento de agentes da Defesa Civil. O novo sistema vai ter avisos mais intrusivos para a população. Isso significa que as mensagens nos celulares dos usuários vão ter sons e textos na tela do aparelho, que se sobrepõem aos demais aplicativos. O objetivo é levar os alertas para mais pessoas e com maior urgência. O novo sistema do governo tem como objetivo aprimorar alertas para a população, por exemplo, em casos como as fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. A gente tem imagens agora para rodar da destruição no estado. Vejam só, ruas inundadas, casas embaixo d'água e uma situação muito triste. Olhem só como ficou o aeroporto de Porto Alegre. Coloque a imagem do aeroporto de Porto Alegre, totalmente alagado e, claro, fechado, sem previsão de liberação. Segundo a Defesa Civil, 83 mortes foram confirmadas, há 111 desaparecidos, quase 300 feridos e quase 150 mil pessoas fora de casa, em abrigos ou na casa de familiares e amigos. Bom, sobre essa tragédia, vamos conversar agora ao vivo com Gerardo Portela, que é engenheiro especialista em gerenciamento de riscos e segurança. Vamos lá conversar um pouco com o Gerardo sobre essa situação. Vamos lá. Olá, boa noite, Gerardo Portela, mais uma vez, bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa, a todos aqueles que nos acompanham no Digital News. Gerardo, vamos falar um pouquinho sobre como esse novo sistema pode ajudar a diminuir tragédias, né? Como essa que nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul. Como que deve funcionar? Bom, o principal ponto para a população é a questão de ser um sistema de característica mais intrusiva. O que significa isso na prática é que as mensagens vão chegar independentemente das pessoas estarem ou não inscritas, porque hoje você precisa passar algumas informações, ter algum aplicativo e você dizer, por exemplo, qual o seu CEP, para você receber as mensagens. E esse outro sistema, ele já tem uma característica de adentrar, né, no dispositivo, atuar no dispositivo de uma forma de hierarquia superior, ou seja, ele prevalece perante os outros aplicativos que estão sendo usados. Isso já é feito há muitos anos, há mais de décadas, fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Então, é normal acontecer intervenções do poder público no sentido de alertar a população sobre eventuais riscos. Nos Estados Unidos isso é muito utilizado, não só no celular, no telefone celular, mas também na televisão, seja a televisão aberta, a televisão a cabo. Não é raro acontecer de informações e alertas serem dadas, às vezes coisas menores, por exemplo, uma criança que está perdida, que está demorando a chegar em casa, que merece preocupação, até uma grande catástrofe com impacto nacional. Então, e essa mudança é muito preciosa e ela vem junto com outras duas iniciativas que estão sendo anunciadas pelo governo, que é a centralização da Defesa Civil Nacional. Então, você tem uma defesa civil de âmbito nacional, não só estaduais, e uma equipe permanente dedicada ao monitoramento e gerenciamento da questão do risco de inundação. Então, não é só quando acontece ter uma reação, mas está monitorando, provendo esses anúncios, esses avisos. Então, são 3 anúncios que foram feitos hoje, que apontam assim, como uma rota promissora de solução para o problema. É claro que a coisa é muito mais profunda, precisa melhorar a nossa infraestrutura, mas é uma sinalização bastante positiva diante de muitos anos
sem essas iniciativas terem sido tomadas. Agora, é claro, a gente espera que isso não acabe nos 3 meses de sequência de uma tragédia, porque na hora que acontece a tragédia, a tendência é surgirem boas ideias e iniciativas, mas depois de 3 meses a gente observa que nem sempre elas são dadas como algo com uma consequência prática, porque não há uma sequência nas ações necessárias. Agora, Gerardo, como você bem disse, por exemplo, os Estados Unidos há muito tempo já tem esse tipo de alerta e funciona muito bem. O Brasil poderia ter implantado um sistema similar há mais tempo, foi a falta de investimento, falta de interesse, até o que você está comentando, não é? Fica-se comovido com uma situação grave como essa, tem-se ideias, implementa-se ou não e daqui a pouco esquece. É isso? Talvez falta de investimento e dedicação? Olha, eu creio que nós temos uma característica no Brasil de cultura de segurança. E temos uma característica de cultura de segurança na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, um pouco mais evoluída, um pouco mais madura. Mas com as tragédias, nós estamos aprendendo, estamos evoluindo. Então, esses recursos existiam, mas não havia uma certa sensibilidade das autoridades para investir nisso. Não são investimentos altíssimos. Na verdade, é a adoção e o reconhecimento da importância da segurança. Porque, uma vez entendendo a importância e a eficácia dessas medidas, você passa a capitanear isso a nível federal, o que não ocorria. Nós tínhamos, sim, algumas iniciativas pontuais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, acontecia, sim, através do aplicativo do Centro de Operações Rio, esse tipo de alerta. E também, até mesmo na TV a cabo do Rio de Janeiro, já aconteceu esse tipo de intervenção capitaneado por centros de operações. Mas são iniciativas pontuais. Agora, com essa anunciação feita pelo governo federal, de que vai ser capitaneado a nível federal, então as coisas vão fluir de uma maneira muito mais confiável, muito mais padronizada, e você vai poder confiar nos anúncios e entender, porque como não há uma padronização hoje, então você nem entende, às vezes você recebe o alerta e nem percebe. Agora, com essa nova visão, capitaneada pelo governo federal, a gente vê aí um caminho promissor. Agora, Gerardo, e essa chuvarada do Rio Grande do Sul? Era algo realmente assim imprevisível e mais. Parece que tem aí uma trégua, está diminuindo um pouco, mas vai voltar daqui a pouco. O que esperar dos próximos dias do clima para o Rio Grande do Sul? Em termos de gerenciamento de risco, de ciência e tecnologia, nós sabemos que há uma questão climática em curso, há registros científicos de que há uma mudança nas indicações de temperatura que estão, sim, influenciando os fenômenos. Porém, ao rigor técnico e científico, nós temos que reconhecer que esses fenômenos não são novos. E eles já aconteceram, e se não tão intensos, mas muito próximos, com tragédias bastante até mais graves, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na região serrana, há alguns anos. Então, nós temos esse fenômeno, que é a nossa maior condição de risco por catástrofe natural, que é a grande tempestade tropical, acontecendo desde lá da floresta amazônica, na região nordeste, na região sudeste, centro-oeste e sul. É um problema nacional. Então, não é uma surpresa se ter essa condição. As condições lá dos rios, o acúmulo de água, a dificuldade de escoamento, são conhecidas, talvez não pela população como um todo, mas pelos especialistas que já conhecem esses fenômenos. O que ocorre é que não houve um acompanhamento da infraestrutura, do robustecimento da infraestrutura em relação ao crescimento das cidades. Então, as estradas, as cidades, a infraestrutura de drenagem está dimensionada, quando muito, até os anos 70. E dali para frente não houve grandes obras de ampliação, e as cidades cresceram. Então, quando esses fenômenos acontecem, hoje, é muito mais provável atingir uma área habitada. Antigamente poderia acontecer e não atingir uma área habitada, agora é quase certo. E como a infraestrutura não foi bem desenvolvida, nós temos hoje catástrofes atingindo
pessoas com danos materiais, danos pessoais, danos para a imagem do Brasil, das cidades e para o meio ambiente também. Então, esse é o cenário. O cenário é que um fenômeno natural, que ele é recorrente, pode estar um pouco mais intenso agora, mas não é surpresa. Com certeza, precisamos robustecer a nossa infraestrutura para ter uma resposta melhor de estradas mais, pelo menos as principais estradas mais preparadas para se manterem ainda disponíveis, mesmo em grandes catástrofes. Pois é, e como nós vimos aí nas imagens, até o aeroporto está comprometido, né? Não tem nem como você fazer pousos e decolagens. Agora, Gerardo, e a situação a água baixou? Como que fica a infraestrutura que pode ter sido afetado e como que fica essa infraestrutura após esse dano todo? Uma inundação nesse nível, infelizmente, ela causa uma perda muito, muito severa na infraestrutura, tanto de fornecimento de energia elétrica, a própria condição e qualidade da água, a questão do esgoto, do espalhamento também de detritos, de contaminantes, e isso vai afetar a questão da alimentação, do transporte, do acesso ao combustível. Então, é um cenário que vai exigir aí um suporte muito grande das autoridades e vindo de fora do Rio Grande do Sul para poder recuperar a condição operacional das cidades. Então, é um cenário, essa é a realidade com que temos que trabalhar. Bom seria que nós não tivéssemos tanta fragilidade na infraestrutura. Então, a população precisa entender que é um momento que requer resiliência, requer força de vontade e união. Nessa hora, não interessa muito a questão política, o partido político, o que interessa mesmo é nos levantarmos dessa situação que vai acabar impactando todo o país, porque o Rio Grande do Sul contribui e muito para a nossa economia, contribui com produção, então nós vamos ter um impacto se nós não levantarmos o estado do Rio Grande do Sul o mais rápido possível. Então, o momento agora é de entender a gravidade, isso, por exemplo, num país de cultura de segurança forte, como é o caso do Japão, que passa por terremotos, por tsunamis, isso é bem compreendido, nós precisamos compreender. O ponto positivo é que, na nossa cultura, a questão da solidariedade é muito forte. Esse é um ponto positivo da nossa cultura. Então, isso é uma alavanca para possibilitar um reerguer mais rápido da nossa infraestrutura e da população para que ela volte a se tornar produtiva, com as crianças voltando à escola e as pessoas voltando a trabalhar e a produzir. Com toda certeza, união é a palavra nesse momento. Bom, nós conversamos com Gerardo Portela, que é engenheiro especialista em gerenciamento de riscos e segurança. Gerardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero contar com você em outros momentos também. Boa noite. Boa noite, eu agradeço e desejo a todos no Sul muita força e muito sucesso nessa fase de recuperação que em breve vai se consolidar. Assim seja, não é? Obrigada, Gerardo. Um abraço, boa noite. Pois é, pessoal, é uma situação extremamente delicada e vamos lembrar que você pode checar como fazer doações na cidade onde você mora. Pois é, como nós dissemos, é um momento de união. Existem várias campanhas em andamento para o envio de alimentos, itens de higiene e água. Outra alternativa é contribuir também com doações em dinheiro. Uma das iniciativas é a SOS Rio Grande do Sul, canal oficial de doação, gerenciado pelo governo estadual. O QR Code a gente coloca agora aí na sua tela e o site também vai ficar nos comentários, no chat das redes sociais para facilitar. Pois é, pessoal, esse é um momento de realmente união e esperamos que essa situação seja controlada o mais brevemente possível para as pessoas retomarem as suas vidas, porque não está fácil.